Mesmo com todo esse sucesso da igreja metodista, Wesley não se separou da igreja, não quis dividir, quis só aprimorar, né? E ele falou: viverei e morrerei como membro da igreja anglicana da Inglaterra, John Wesley. Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro O Segredo de John Wesley, de Wélfane Nolasco Rodrigues. Antes de começarmos a falar sobre a vida de John Wesley, faz-se necessário entendermos o contexto histórico que moldou John Wesley. Na época de Wesley, a igreja dominante era a igreja anglicana. E a igreja anglicana surgiu pelas mãos de Henrique VIII. Henrique VIII era filho de Henrique VII e Elizabeth de York. A família desse casal se mataram por 100 longos anos. Inclusive, este é o nome da guerra, né? A Guerra das Rosas, porque cada família tinha uma rosa ali representando e elas se degladiaram entre si. Até que por uma manobra que não vem ao caso citar, até porque eu não sou historiadora, esses dois se uniram, né? E através deles nasceram o futuro rei da Inglaterra, que seria Henrique VIII. Mas até lá ainda existe outra história. Henrique VII e Elizabeth de York tiveram 2 filhos. O primeiro filho era Arthur e o segundo filho, Henrique VIII. O Arthur ele foi educado desde o seu nascimento para reinar. Inclusive, o próprio nome Arthur não foi escolhido aleatoriamente. Henrique VII queria legitimar o seu poder, afirmando que ali na linhagem dele, né, estaria Arthur, rememorando o rei Arthur, o primeiro Arthur que uniu, né, os reinos ali, que veio a ser a Inglaterra. Arthur, educado para ser rei, casou com Catarina de Aragão. Catarina, que por sua vez era filha do reino da Espanha, um dos reinos mais poderosos da época. O Arthur morreu muito jovem e, quando morreu, Henrique VIII assumiu, né, o reinado no lugar do irmão. Não só o reino, mas também a esposa Catarina. Henrique VIII alegou que Catarina de Aragão não tinha consumado o casamento com o seu irmão. Então, ali eles casaram, legitimando o poder de Henrique VIII. O casamento durou cerca de 24 anos. E vou ler para vocês porque decorar, né, é impossível decorar tudo. Mas o casamento durou 24 anos, do ano de junho de 1509 até início de 1533. Henrique VIII queria muito um filho. E durante esses 24 anos, infelizmente, Catarina de Aragão não teve filho, homem, né? Então ele resolveu anular o casamento. Primeiro ele pediu permissão ao Papa. O Papa, até então, era tipo assim, preso pelo rei da Espanha, que era muito poderoso, e também familiar de Catarina do Aragão. Então aí não foi permitida essa separação. Então Henrique VIII decidiu simplesmente tirar a Igreja Católica da Inglaterra, se proclamar, né, como Papa da própria igreja, que veio a ser a Igreja Anglicana. E por que ele fez isso, né? Rompeu com a Igreja Católica e criou a própria igreja. Porque ele queria casar com uma nova mulher, Ana Bolena, e com ela ter o seu tão sonhado filho herdeiro ao trono. Somando a Catarina de Aragão, né, e também Ana Bolena, Henrique VIII teve mais outras mulheres, somando 6 mulheres. O seu filho, primeiro filho, homem, veio nascer da terceira esposa, Jane Simmons, que deu filho em 1537 e morreu alguns meses após o nascimento do filho. Então, assim, Ana Bolena, para que ele casasse com Jane, né, que era dama de companhia de Ana Bolena, ele cortou a cabeça de Ana Bolena. Então, assim, esse homem, ele era bem assim, vamos dizer, volátil em suas paixões e tudo tinha que ser do jeito que ele queria. E isso aí arrecadou vários prejuízos, né, para o povo inglês. Mas assim, por que ninguém tentou tirar Henrique VIII do poder? Acredito eu que, depois de 100 anos de guerra entre as famílias Lancaster e York, né, em que várias pessoas morreram, então aguentar as intempéries daquele rei, acho que se tornou até menos mal, vamos dizer assim. O fato é que a Igreja Anglicana não é somente o resultado das paixões de Henrique VIII, né? Os anglicanos, eles têm uma longa história que eu não vou falar, porque eu não sou teóloga, né? Mas, enfim, o importante é vocês entenderem o contexto em que a Igreja Anglicana existia, né? John Wesley, o avô de John Wesley, o pai de John Wesley,
viveram, né, todo esse burburinho e durante a ascensão da igreja protestante na Inglaterra, que era a igreja anglicana. Então a gente pode ver que em vários livros e romances, inclusive um livro que eu estou lendo agora de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, você pode perceber que os ingleses, a maioria dos jovens, né, iam se educar nas universidades para ser teólogos. O pastor anglicano, ele tinha uma missão bem importante, porque, por exemplo, na formação de pastor na Inglaterra, você não aprendia só teologia, você aprendia basicamente a base da educação, porque o pastor anglicano, ele ia ser designado para determinada região e ele ia cuidar das ovelhas, né, enquanto espiritual, mas também a ter uma escola naquele lugar e ela educar a população, né? Então, assim, era bem interessante a construção da igreja anglicana, mas, infelizmente, espiritualmente era bem frio. É basicamente uma igreja católica que não se diferenciava muito do mundo e nem se aproximava muito da santidade das escrituras. Era tipo um morno, um crente morno, na minha visão. O mais interessante, minha gente, é que Henrique VIII fez todo esse alvoroço para ter um filho homem, né? E o seu filho homem acabou morrendo, né? E quem reinou foram as suas duas filhas. Primeiro, Mary, né, que reinou de 1553 a 1558, e a segunda que reinou foi Elizabeth, a filha de Ana Boleyn, ou seja, do seu segundo casamento, que reinou de 1558 a 1603. E aqui nós podemos perceber como era complexa essa questão da igreja da igreja na Inglaterra. Por exemplo, quando Henrique VIII resolveu se separar da igreja católica para casar com Ana Bolena, ele não só tirou a igreja católica, não, ele simplesmente pegou, confiscou as igrejas, os bens das igrejas. Henrique VIII ficou muito rico com essa manobra, porque ele usurpou todo o dinheiro das igrejas e perseguiu, sim, alguns católicos. E aí, quando Henrique morreu, né, que assumiu o poder depois da morte do filho, né, assumiu o poder Mary, né, Mary, que é considerada Mary de Boulogne, ela matou de 280 a 300 mortos em 5 anos no seu reinado, né, e ela era uma rainha católica, filha de Catarina de Aragrão, e a Catarina de Aragrão, por sua vez, filha do grande império da Espanha. Então, assim, eles eram extremamente católicos. É bem conhecida a história da Espanha, que perseguiu muitos católicos. Então, assim, Mary, ela fez muito, muito mal. Aí, quando vê Elizabeth, aí muitas pessoas, se você vê um protestante falando que Mary assassinou muita gente, se for um católico, Elizabeth, mas contra fatos não tem argumentos. O fato é que em 5 anos, Mary, né, a filha de Catarina de Aragão com Henrique VIII, perseguiu 280, matou protestantes. No caso de Elizabeth, de 1558 a 603, durante o seu reinado de 45 anos, ela matou 280 pessoas, basicamente a mesma quantidade. Só que ela não perseguiu católicos, ela perseguiu as pessoas que tentaram destruir o seu reinado, né? Então, assim, em 5 anos, Mary matou 280 pessoas a 300 em média. Em 45 anos, Elizabeth matou basicamente 280 a 300 pessoas, a mesma quantidade, só que uma em 5, a outra em 45 anos. Para Elizabeth ser tão assim sanguinária como Mary, para ela conseguir equiparar, né, a porcentagem da irmã, ela teria que ter assassinado 2.520 pessoas, coisas que não existiam. Então, assim, Elizabeth, ela reinou durante 45 anos porque ela tentou unir católicos e protestantes. Ela tentou o Estado, como ela era protestante, o Estado tinha uma rainha protestante. No entanto, o Estado tentava respeitar as opções religiosas. Enfim, aqui o não é sobre Henrique VIII, mas veja como a questão da igreja influenciava o poder e as pessoas nos seus convívios mais íntimos, né? Por isso que era tão delicado falar de religião na Inglaterra da era, né, de Henrique VIII, Elizabeth e, por sua vez, na família Wesley, até chegar John Wesley. John Wesley nasceu nesse contexto, né? Ele nasceu filho de pastor, neto de pastor anglicano e foi preparado para o pastorado. Logo jovem, foi enviado para Oxford para se preparar para ser pastor juntamente com seu irmão. O irmão de John Wesley era exímio compositor de hinos cristãos.
Ambos lá na universidade tinham um grupo de oração com outros grandes avivalistas da época, e eles acordavam cedo, faziam jejum, oração, mas John percebia uma certa frieza na universidade e também ali no próprio grupo, apesar de que eles se esforçavam muito, eles não conseguiam. Wesley dizia que não conseguia sentir aquela coisa importante, que ele queria saber que ele era salvo. O Wesley, ele conseguia sentir que havia algo mais ali, né, em relação à questão espiritual, porque ele viu o exemplo da mãe. Susan Wesley era uma mulher muito virtuosa, como ele mesmo diz, muito piedosa, que tinha uma vida de oração constante. Ela teve 19 filhos. Dos 19 filhos, apenas 12 sobreviveram. John era o 15º filho dessa mãe. E a história conta que Susan Wesley, ela educava todos os filhos, fazia questão de educá-los, né, de forma individual. Ela dedicava tantas horas por dia à oração. Cada dia ela orava por uma coisa. Ela era bem metódica. E aí ela tinha um hábito, por exemplo, imagine só, você educando 12 filhos. Então, quando ela colocava um pano na cabeça, um pano de prata, um avental, na verdade, aí eles já sabiam que ela estava conversando com o rei, né? Então eles não interrompiam. Mas acontece que Susan Wesley, ela tinha grandes problemas com seu marido, porque ele tinha dívidas, foi preso durante um bom tempo, a casa deles pegou fogo. E, por exemplo, numa dessas ocasiões em que a casa pegou fogo, John Wesley estava lá em cima, se eu não me engano, ele tinha por volta de 4 anos, quase morreu queimado, mas aí uns vizinhos conseguiu chegar até ele, salvou. Então ele até dizia que ele era um tição tirado do fogo, né? Deus tinha uma missão na vida de John Wesley e o inimigo queria matá-lo, né? Queimá-lo, destruí-lo, mas não conseguiu. Então, assim, Susana, por causa dessa queima, né, da sua casa, ela teve que distribuir os filhos por várias pessoas que ficaram cuidando das crianças. E quando eles voltaram, ela percebeu a linguagem diferente, muita coisa errada. E então ela fazia questão de educar os filhos. Para ela dizer que a missão mais importante da vida da mulher era educar os próprios filhos. Então é uma mulher muito, muito, muito inspiradora, pelo menos para mim, né? E aí ela educava os filhos. Então John Wesley, ele percebia que deveria existir algo mais, que ele percebia esse algo mais na própria mãe. Né? A mãe dele era anglicana e luterana. Eu não sou teóloga, estou estudando um pouco mais de teologia agora, mas dentro da própria igreja anglicana já havia uma reforma para as pessoas se distinguirem daquela igreja que nem era quente nem era fria. Né? O Wesley, depois da sua formação, né, foi enviado para a Geórgia, a América, para fazer missões. Na sua ida, dentro do navio, ele veio uma grande tempestade e ele ficou extremamente assustado. Só que no meio daquela tempestade, eles viram um grupo de cristãos que é chamado dos moráveis, né, orando e se regozijando no meio da tempestade. Aquilo impactou a vida de John Wesley. Ele queria ter a fé daquelas pessoas, porque eles cristãos, ele anglicano, aquele povo, os moráveis, né, e diante da morte, John Wesley sentia medo de morrer. Ele tinha muito medo. E já aquele pessoal ali, então ele se aproximou dessas pessoas. Ele veio aprender várias questões espirituais, porque, pelo pouco que eu li até agora, os moráveis, eles acreditavam nos dons do Espírito Santo, e eles tinham orações, um comportamento bem diferente do anglicano. E John Wesley aprendeu muito com essas pessoas. Wesley foi para a Christian Church College em Oxford em 1720, só para vocês entenderem como esse homem era preparado. Em 1725, foi ordenado diácono pelo bispo Potter, primeiro sermão em Whitney. Né? Em 1726, recebe a toga de honra de Lincoln College em Oxford. Em 1726, nomeado professor de grego e presidente de debates. Né? Em 1726, recebe o grau de mestre em artes em 3 meses depois. Interessante o método que Wesley tinha para estudar. Wesley, na segunda e terça-feira, se dedicava a grego e latim, como vocês podem ver aqui. Na quarta, lógica e moral. Na quinta, hebraico e árabe. Na sexta, metafísica e filosofia natural. No sábado, metafísica e filosofia... Aliás, no sábado, retórica e poesia. E no domingo, teologia. Ele acordava às 4 horas da madrugada, né? E registrava tudo no diário. Como vocês podem ver, John Wesley era muito metódico nos seus estudos e na sua vida espiritual, buscando sempre se aprimorar para o reino de Deus. O Wesley também tem algumas regras básicas na sua vida educacional. Ele dizia que, primeiro, definir qual o alvo que você
propõe alcançar. Segundo, não ler nenhum livro que não contribua a esse fim. Terceiro, escolher melhores livros. Quarto, terminar uma obra antes de compreender outra. Quinto, ler de modo que a leitura de hoje esclareça a de ontem. Ou seja, ele era bem metódico mesmo. Como vocês podem perceber, John Wesley era bem metódico. E não só ele. Ele tinha um grupo de amigos que estudavam na Christian Church College, né? E eles, em 1729, eles tinham um grupo que eles acordavam cedo e oravam metodicamente, buscando unção espiritual, né? E aí, em Oxford, né, ele juntou esse grupo com George Winterfield e Charles, né, Wesley, que é o seu irmão. E por causa desse grupo que eles tinham de oração, eles foram chamados de metódicos, metodistas, e basicamente daí surgiu a igreja metodista. Além da lição que Wesley teve, né, diante da morta lei com os moráveis, ele aprendeu o seguinte: eles ensinaram Wesley sobre a vida espiritual renegada, sobre doutrinas essenciais e sobre o plano eclesiástico de Zinzendorf. Trabalhar pela reforma da igreja por meio de organização interna, ou seja, era um trabalho meio espiritual de dentro para fora, né, para que não se separar basicamente da igreja anglicana, mas manter uma reforma ali espiritual dentro da própria igreja, a igreja, o corpo, as pessoas, né? E por isso que John Wesley, ele realmente formou a igreja metodista, mas em nenhum momento ele se separou da igreja anglicana. O Wesley chegou à Geórgia, né, no ano de 1735. E lá ele teve alguns problemas, né, com a igreja. Inclusive ele se apaixonou por a moça Sophie Hocking, né, sobrinha de 18 anos do magistrado de Savannah, né? E ele não se adaptou muito bem àquela região, se apaixonou. A mulher parece que ele não se decidia se queria casar ou não, a moça casou com outra pessoa. Ele excomungou a moça e a família processou ele, foi um moído, e ele voltou para casa e voltou fracassado, né? Ele simplesmente, basicamente ele tinha que dizer assim, tá, eu saí para evangelizar os índios, mas quem vai me evangelizar? Quem vai? Ou seja, a situação dele estava bem complicada, né? Mas quando ele voltou para a Inglaterra, ele foi, né, numa reunião dos moráveis, né? Aprender mais sobre os moráveis, aquele povo que tanto impactou a vida dele, né? Não temendo a morte. E precedendo o Titanic, louvando no meio da tempestade no mar. Sobre a mudança espiritual de John Wesley, eu vou ler para vocês um trecho do diário dele que diz: de noite fui completamente sem vontade a uma sociedade na rua Aldegarde, onde alguém lia o prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. Por volta de 20h45, senti meu coração extremamente aquecido. Senti que realmente acreditava em Cristo, apenas nele, para a salvação. John Wesley, 24 de maio de 1738. Após esse encontro espiritual, John Wesley revolucionou a sua visão, a sua mensagem, o seu pastorado, e começou a falar, de tal maneira que isso incomodou a igreja anglicana, que expulsou ele. Ele não tinha mais permissão para evangelizar e pregar dentro das igrejas. John Wesley, então, seguindo seu amigo Winterfield, né, chamou para pregar nas ruas, nos montes, nos lugares. No livro, né, O Segredo de John Wesley, John Wesley tinha um pouco de aversão, ele não queria fazer aquilo. Imagine só os ingleses com sua roupa, pompa, educação, de repente estar ali nas ruas, mas John Wesley percebeu que Jesus fazia isso. Jesus pregava nos montes, Jesus pregava onde as pessoas mais simples estavam. Então eles começaram a fazer isso, a pregar. Eu vou ler aqui para vocês, porque são tantas informações e eu tenho que ter cuidado com o que eu falo aqui. Mas em 1740, ingleses anglicanos fecharam as portas para Wesley. Wesley, Charles Wesley e Winterfield pregavam em praças e campos abertos. Primeira pregação em Bristol, mais de 3.000 pessoas viram, né, e muitas se converteram. Pregou para 30.000 pessoas no anfiteatro natural da Cornualha. Pegou sobre a lápide de seu pai ao ser impedido de usar a igreja de Epworth. Ou seja, John Wesley, gente, começou a pregar em todos os lugares. E chegou, gente, o ponto assim, o ápice, que no diário dele ele escreve que ele conseguia ganhar 4.500 pessoas por ano em sua evangelização, em suas pregações. É bem interessante a forma como o Wesley, né, começou a organizar assim a igreja. Ele ia, pregava
Dizem, gente, que se você somasse assim, o tanto que o Wesley andou a cavalo, né, para evangelizar, daria 10 voltas ao mundo, completas, inteiras. Ou seja, muita coisa. E nas suas pregações, ele chegava na cidade, evangelizava, né, e tinha sempre alguém treinado dentro do próprio grupo para evangelizar e cuidar daquelas ovelhas. E basicamente, acontecia que, seguindo o modelo moraviano, né, o Wesley dividiu suas sociedades em grupos menores de 12 membros, chamado classes, do latim classes, divisão, né? Inicialmente, para arrecadar o centavo semanal para a obra, rapidamente tornaram-se célula de testemunho, oração e encorajamento espiritual, né? Ou seja, tinha várias... eu vou mostrar aqui para vocês o slide, em que você vai vendo como se organizava. Era como se fossem células, né? Em que um pastor ali, não sei como era o nome determinado, cuidava daquele grupo, então todo mundo se cuidava ali. E é interessante que no caso da igreja metodista não era só você cuidar no sentido espiritual da coisa. Os pastores educavam aqueles jovens, né? O Wesley acreditava muito na educação como forma de libertação, porque se você lê, você consegue ler a Bíblia, você consegue ter acesso à palavra de Deus, e assim dá a liberdade verdadeira, que é a mensagem da cruz. E aí, gente, é interessante que em alguns vídeos que eu vi no YouTube, juntamente com o livro que eu estou lendo para vocês, né, diz que John Wesley começou a ser odiado, né, nos lugares em que ele passava. Tanto que às vezes ele estava pregando, de repente vinha um grupo de pessoas atacar pedra nele, e ele simplesmente, Deus livrou ele de várias vezes do linchamento, do assassinato. E por que as pessoas faziam isso? Imagina só que a Inglaterra, nessa época, havia muitas pessoas pobres e humildes. E diante da pobreza extrema, os pais começavam a se embriagar nas tavernas, né, para fugir um pouco daquela vida difícil. E de repente John Wesley começava a pregar, aqueles pais se convertiam e não iam mais às tavernas, aos bares para se embriagar. E aquilo, os bares começaram a perder clientes, e aquelas pessoas não ficaram satisfeitas, e então vinham, sabe, matar essa voz que clamava no deserto, enchia essas almas de alegria, a tal ponto que elas não queriam mais beber, não queriam mais se prostituir, e começavam a buscar o reino de Deus de forma muito fervorosa. E ali foi incomodando aquela elite, né, que lucrava com a destruição e com a bebedeira e com a decadência. Wesley contribuiu muito para a vida social dos ingleses, e eu vou citar aqui um dos pontos que ele mais reformou: a sociedade inglesa. Não só o evangelho, no sentido de a igreja anglicana fria e morna, não. Por meio da palavra de Deus e por esse movimento, né, que surgiu com ele, o metodismo, eles reformularam a própria sociedade inglesa. E um dos pontos importantes são: visitava prisões e reconciliou condenados à morte com Deus, né? Campanhas contra a escravidão e o alcoolismo, reforma do sistema educacional e prisional, né? Limitava seus gastos pessoais e doava o restante às necessitadas, e um dos primeiros defensores dos direitos dos negros da Inglaterra. Inclusive, Wesley, né, até perto da morte, escreveu carta para um dos senadores, se eu não me engano, dos políticos lá, né, responsáveis pela criação de leis e tudo mais, e ele pediu encarecidamente que aquele homem lutasse pela libertação dos negros, né, pelos direitos dos negros. E isso é sensacional. Gente, como Deus honrou John Wesley em todos os momentos da vida dele. No diário dele ele diz assim, que com 71 anos se sentia com 23 anos, né? Com 73 se sentia mais velho e mais forte, com a visão e disposição para trabalhar, né? Com 78 sentia-se com 28. E com 87 realizou sua última grande viagem para a Inglaterra e Escócia. 5 meses de pregação. Pregava 3 vezes ao domingo com o mesmo sucesso de sempre. Olha só que homem vigoroso, né, gente? Isso tudo, lembre-se, essas viagens todas a cavalo para um senhor de 87 anos, sua última viagem. Assim, gente, a vida de John Wesley, né, também não foi lá essas coisas todas em todas as áreas. No casamento ele não foi muito feliz. Ele casou em 1751 com Mary Wesley Molly, né, viúva de 4 filhos. E em 1758 ela deixou incapaz de competir com a devoção de Wesley ao metodismo. Voltou e partiu várias vezes antes da separação definitiva. Inclusive, quando ela morre, John Wesley só veio saber da morte dela 4 dias depois.
né? E ele realmente tinha uma certa frustração com essa relação do casamento. Primeiro, ele se apaixonou pela Sophie, na Geórgia, a mulher trocou ele por outra. E aí, é interessante que nessas horas nós podemos perceber que cada pessoa tem uma missão diferente, né? No caso, assim, John Wesley, ele realmente não foi feliz com o casamento. Talvez ele devesse ter vivido como um eunuco, né, do Senhor, sem casamento, porque realmente ele tinha aquela missão e ele amava aquela missão, né? Tanto que a mulher tinha raiva porque ele vivia viajando. Então, né, ele sentia prazer na obra, né, e o casamento talvez não fosse para ele. Ao contrário, gente, do que aconteceu com Charles e Wesley, né, que Charles Wesley casou, eu esqueci agora o nome da mulher dele, e foi um casamento muito lindo. E já Charles, ele tinha como sua missão justamente unir o ministério ao casamento. E eles são um exemplo de casamento bem-sucedido e ambos dedicados à obra de Deus. John Wesley morreu na manhã de 2 de março de 1791, em Londres, rodeado de amigos ali ao seu redor. E dizem, né, que ele cantou a música Não Te Esqueças de Mim Quando Minhas Forças Se Esgotarem, né, do irmão dele, Charles Wesley. E ele teve uma morte tranquila, uma morte sossegada, com seus irmãos ali mais próximos, observando e auxiliando e orando com ele. Como vocês podem perceber, John Wesley não arrecadou dinheiro e não foi rico, né? Olha, o que ele deixou? 2 colheres de prata e uma chaleira de prata, um casaco velho e milhares de almas salvas em época de decadência espiritual. E também ele pediu para que a venda dos seus livros, né, não está aqui no slide que vocês estão vendo, mas ele decidiu que a venda dos seus livros, que Wesley escreveu gramática em grego, escreveu vários livros de teologia, ele era um cara bem intelectual, e ele decidiu que o dinheiro ia ser direcionado à igreja metodista, mas uma quantia, um determinado valor, seria direcionado para a esposa do seu irmão, a viúva de Charles Wesley. Aqui vocês podem ver as obras de John Wesley. Ele escreveu gramática em hebraico, latim, francês e inglês. Ele redatou um jornal de 56 páginas, né, muitos anos, compilou dicionário, comentários sobre o Novo Testamento, obra de filosofia, história, medicina, música, cenário e mais de 230 livros no total. É interessante também, gente, que John Wesley, como vocês vão ver no livro, né, O Segredo de John Wesley, ele tinha muita preocupação com os seus irmãos ali, que iam desde a questão espiritual até a questão da higiene. Ele escreveu livros sobre... ele estudava, tipo assim, medicina, como fazer remédios naturais para ajudar os irmãos que estavam doentes. Também os manuais para ajudar na higiene pessoal, para evitar doenças. Realmente, John Wesley foi um pastor pleno, completo em Jesus Cristo, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, desde a vida espiritual até a saúde física e a higiene, ele falava sobre tudo e auxiliava a sua igreja. Sensacional. Aqui vamos ver o legado espiritual e doutrinário de John Wesley, né? Primeira coisa, John Wesley era arminiano, né? E o que isso tem a ver? Gente, basicamente tem os arminianos e os calvinistas, que são 2 teólogos que direcionaram tipo as doutrinas básicas em relação à salvação. Os calvinistas acreditam que você já nasce salvo e não salvo, né? E que você vai encontrar o Espírito Santo quando você é um eleito, né? Já os arminianos acreditam que é uma obra, né? Gente, eu estou falando assim de forma muito leiga, eu não sou teóloga. Mas assim, os arminianos acreditam que é necessário evangelizar para que o coração da pessoa se converta, né? E que no caso de John Wesley, ele dizia que Deus restaura o livre-arbítrio à humanidade perdida, né? E que afirmava que o pecado impenitente podia fazer perder a salvação, né? E que o cristão deve buscar a perfeição cristã, vida sem pecados conscientes. Ou seja, os arminianos acreditam que Deus vai fazer você acreditar, você vai, é um mecanismo que a gente não sabe como funciona. Tem a mensagem, você aceita aquela mensagem, você se converte, mas aquela salvação, ela não é tipo assim, me converti e vou para o céu. Não, você tem que buscar a santidade em Cristo, fugir do pecado, se aprimorar cada vez mais no reino de Deus, para que aquela salvação seja sua até o fim, né? E aí, outra coisa também que ele falava, que reafirmar a salvação é somente pela graça, somente pela fé, conforme as Escrituras. Ou seja,
Somente pela graça é que nós somos salvos. Não é obra nossa, nós não somos santos. Nós não podemos... inclusive, isso aqui, pelo que eu entendi, foi um dos pontos que ele se afastou dos morávios, né? Os morávios, eles tinham dois defeitozinhos que para Wesley não eram muito aceitáveis. Um era o culto à personalidade do pastor dos moráveis, né? Que tipo, o líder lá. E segundo, porque os moráveis, eles tinham uma vida muito assim, né? De santidade, e acreditava que era aquele comportamento que salvava. Segundo John Wesley, é a graça, aleluia, a graça de Cristo, o sacrifício na cruz, que nos deu, né, essa tão grandiosa salvação, né, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e por causa do sangue dele sobre nós, todos nós temos, né, possibilidades e direitos à salvação. Depende da nossa, nós buscarmos a ele, aceitarmos declarar o seu nome perante os homens, perante os céus e aceitá-lo como Salvador, né, e pedir a cada dia que ele nos dê força para resistir ao mundo e a sua sedução e assim chegarmos até ele. Então, assim, gente, o metodismo virou uma das maiores igrejas da Inglaterra. Tem até números que eu vou colocar aqui. E foi uma igreja muito grande, tanto em quantidade de pessoas e também grande no sentido da reforma que fez. Como eu falei para vocês, né? Se a igreja anglicana, mesmo que a igreja anglicana tinha uma igreja na época medieval, né? Não era só o Henrique VIII, que do dia para a noite criou uma igreja, não, ele já tinha uns princípios, uns preceitos da igreja, né? E ele tomou para ser aquela igreja e colocou ali, né, para casar, para trocar de mulher, né? Então, veja como foi importante o movimento metodista, né, na figura de John Wesley, para trazer essa efervescência, ele é uma tição, gente, né? Como o próprio vocês viram, ele com 4 anos quase foi incendiado, né? Tacaram fogo na casa dele. Alguns dizem que foi os próprios pessoas ali que tacaram fogo porque não gostavam muito do pai de John Wesley, mas o fato é que ele foi salvo, né, dentro daquela casa pegando fogo, e ele virou um tição de fogo na Inglaterra, né? Ele realmente revolucionou a sua época, os seus dias, e muitas pessoas foram salvas. Diga aí, você, um homem que por ano tinha 4.500 almas, ele chegava a chegar no ano, assim, olha, 4.500 pessoas se converteram por meio da a graça de Cristo, proveniente, né, de Deus e do Espírito Santo, mas ele se dispunha a pegar o seu cavalinho e ficar andando e evangelizando. Maravilha! Glória a Deus pela vida do irmão John Wesley, e eu simplesmente estou encantada, não só por John Wesley, mas por outros evangelistas e homens de Deus que foram usados para o avivamento. Inclusive, não será o primeiro vídeo, terão outros vídeos que eu vou mostrando aqui para vocês. Ou seja, é um canal e sobre minhas leituras, então é isso que eu quero conversar com vocês. Tchau para vocês, até a próxima.